Você já pensou em trabalhar como enfermeiro ou enfermeira nos Estados Unidos, mas não sabe por onde começar? Hoje vamos conversar com a Bia, que fez esse processo e conseguiu exercer sua profissão aqui nos Estados Unidos. Fica até o final, porque essa conversa pode mudar o seu futuro. No Conversa de Imigrantes, você vai conhecer a história da Bia, que validou o diploma e hoje atua aqui como enfermeira. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Cintia Monero, sou corretora de imóveis aqui no Texas e eu ajudo imigrantes não somente a comprarem sua casa, mas se sentirem em casa e prosperarem. E no episódio de hoje vamos falar especificamente sobre trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos. Bia, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando aqui as suas conquistas e ajudando quem quer começar essa trajetória. Fala um pouquinho de você, se apresenta antes de eu começar as perguntas. Bom, obrigada a você por ter me convidado, você é uma querida, você sabe. Sou Beatriz, sou Bia, né? Cheguei aqui nos Estados Unidos tem 3 anos, eu sou enfermeira, me formei no Brasil em 2006 para 2007 e já trabalhava lá no Brasil, já atuava lá enfermeiro normal, enfermeiro padrão que eles falam lá. Depois Que cidade, Bia? São Paulo. São Paulo. Eu trabalhava em São Paulo, a princípio eu trabalhava na AMIL, que é uma rede grande lá no Brasil, depois eu entrei na rede São Camilo lá em São Paulo. E eu já estava trabalhando na área de qualidades, controle de infecção, uma área mais administrativa lá no Brasil. E daí quando eu vim para cá, eu nem imaginava trabalhar como enfermeira aqui. E aí eu imaginei que existia um processo, né, de validar o diploma, eu fui atrás das opções e por aí eu me informei e aí consegui validar meu diploma. Tá. Bi, o que antes de você chegar aqui nos Estados Unidos, assim, quando você estava lá no Brasil, trabalhando no hospital, o que te motivou? Você veio passar férias aqui, você veio conhecer e isso que despertou interesse? Quero morar nesse lugar, assim, o que te motivou? Com certeza, né? Todo mundo vem pra cá. Eu vim pra cá em 2013 passar férias lá na Disney. E aí a gente conheceu os Estados Unidos, eu e meu marido, e a gente se apaixonou, né? Por tudo, né? Lá é sonho, a gente apaixonou pela estrutura, pelo jeito, pela segurança das coisas, e a gente ficou com aquela sementinha plantada e pensando como que a gente fazia para mudar para os Estados Unidos. Porque a gente começou a pensar, a gente queria morar fora do Brasil. Não que nossa vida no Brasil estava ruim, muito pelo contrário, nossa vida lá era muito boa, a gente já tinha imóveis, a gente já tinha carro, emprego bom, né? Mas a gente queria uma experiência num país desenvolvido, né? E aí quando a gente veio para cá, apaixonamos, a gente começou a pesquisar. Na época, hoje eu entendo que é vontade de Deus, na época a gente não foi atrás do processo de validação. A gente até pensou, como enfermeira eu consigo ir, mas meu marido ficou meio inseguro de não conseguir se recolocar no trabalho, né? Daí a gente aguardou e aí quando o tempo passou, ele mudou de empresa para várias empresas e aí ele conseguiu uma empresa que conseguisse trazer ele para cá. E aí, pelo visto dele, de trabalho dele, a gente veio para cá e eu não tinha validado nada ainda. Né? Foi assim que a gente chegou nos Estados Unidos. Né? Eu cheguei aqui já, enfermeira formada no Brasil com muita experiência, porém, sem validar diploma, sem nada, eu vim pelo visto do trabalho do meu marido, né? Então você não veio do Brasil diretamente para cá já com o seu visto validado? Não. Tá. Não. Muito bacana isso, porque você, então, validou o seu diploma estando aqui, Sim. acompanhando o visto de trabalho, porque ele que veio transferido. Exatamente. Tá. Então, como foi para você chegar aqui e começar essa trajetória de, ok, cheguei aqui, tô acompanhando meu marido, mas tenho uma profissão e quero continuar exercendo. Como foi com você o primeiro contato com esse processo? O que você fez para saber o que você tinha que fazer? Então, lá no Brasil mesmo, quando a gente soube que a gente viria para cá, eu já dei entrada no processo. Que depois a gente pode até se aprofundar como é que funciona. Tá. Você pode dar entrada pelo processo por si só. Tá. Né? Então, a gente já começamos a preparar a documentação, tudo em 2019. Foi quando a empresa deu entrada no processo de visto. Porém, em 2020, o que aconteceu? Pandemia. Fechou tudo, fechou o consulado, fecharam as faculdades. Então, o meu processo ficou parado lá. Tá. Ficou parado por 2 anos praticamente, porque quando a gente chegou aqui em 2022, ainda não tinha validado nada. Tá. Só que como você falou, eu queria trabalhar como enfermeira, mas sabe quando você não imagina que você é capaz? Porque é uma coisa tão grande, você fala, eu tô no Brasil, eu vim lá da Coab, de Carapicuíba, como é que eu vou trabalhar nos Estados Unidos como enfermeira? Era uma coisa que eu não pensava, sabe? Eu não
não é que eu não me permitia, eu nem imaginava. Não achava um sonho possível. Exato. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei aqui nesse processo de validar, só que estava tão parado o negócio que eu falei pro meu marido, olha, eu vou procurar emprego em outro lugar. Vou trabalhar na Home Depot, na Amazon, vou trabalhar em algum lugar, porque, né? Não, graças a Deus que a gente estava precisando de dinheiro, porque a gente veio para cá muito preparado, a gente se preparou anos para estar aqui. E quando a gente veio, ele falou assim, não, você vai ficar 1 ano sem trabalhar para poder estudar inglês e estudar para ser enfermeira lá. E a gente veio com essa ideia. E aí aqui nos Estados Unidos, a gente já estava morando aqui. Eu cheguei em janeiro de 2022. Em abril de 2022, eu decidi que eu ia fazer um voluntariado. Porque meu inglês já estava bom, para os padrões que a gente fala avançado do Brasil, mas eu entendia que o inglês não era bom para trabalhar ainda. Não era porque o inglês do trabalho, o vocabulário específico da parte médica, né? De Exato, porque assim, você fala inglês para comprar, para falar com os amigos, mas para você trabalhar é uma coisa um pouco mais, né, aprofundada. E aí eu resolvi trabalhar. Aí eu falei, vou voluntariado. E aí entrei no site do hospital, na coragem, apliquei para uma vaga de técnica. Porque eu vi que nessa vaga não precisava do curso de técnico. O que eles pediam era ter 2 anos de experiência em enfermagem. Eu falei, quer saber, eu vou tentar. Você aplicou como voluntária? Não, apliquei como técnica de enfermagem, já que chama PCT, que é Patient Care Technician aqui. Tá. E é uma vaga para você cuidar de paciente como técnico de enfermagem aqui. Tá. Então eu apliquei para essa vaga. Porque eu falei, voluntário estava muito trabalhoso. Precisava de uma carta de recomendação, precisava de um monte de coisa e eu não ia nada. Aí eu falei... E como técnico, a única exigência é que você tivesse trabalhado no hospital, não importa qual era a sua profissão. Exatamente. Se você tivesse experiência na área de enfermagem. Entendi. Entendeu? E aí eu li bem a vaga e eu falei pro meu marido, dá uma olhadinha comigo para ver se eu não perdi nada. Ele olhou e falou, vamos aplicar. Apliquei para vaga, tipo, como é uma área, a enfermagem... É muito defasada, falta muito profissional. No mesmo dia, à tarde, me ligaram do RH. E já me ligaram, e assim, quando eles ligam pra gente, quem tá no Brasil vai entender, no Brasil a gente não atende ligação. A gente fala pelo WhatsApp, a gente manda mensagem. Quando alguém tá te ligando, você espera a pessoa parar de ligar pra você, depois mandar uma mensagem. Você me ligou? Pra saber o que é. Quando eu atendi o telefone em inglês, eu já fiquei com o coração a mil, porque assim, meu inglês estava bom, mas não estava aquele inglês, né? Sim. E aí era o RH já querendo perguntar se eu podia fazer uma entrevista, queria saber se realmente falava inglês, se eu podia fazer uma entrevista com a enfermeira, e eu consegui desenrolar ali, e falou assim, você pode fazer uma entrevista com a enfermeira amanhã? Tipo, o dia seguinte. Eu falei, posso. Né? Eu falei, se Deus está preparando isso para mim, eu vou. E aí eu marquei a entrevista pro dia seguinte como técnica. E fui, na cara e na coragem. Quando eu cheguei lá, 2 enfermeiras bem já idosas, que o pessoal trabalha até, sim, né? Sim, o que é lindo, né? Foram anjos na minha vida, que assim, a gente conversou, elas, imagina, eu falei do meu processo de validação, que eu tava, né? E naquele momento, eu tava validando, mas estava parado o processo. Por causa da pandemia, ele parou. Não, na verdade, assim, já estava andando, mas como assim, a gente envia os documentos e a agência, um órgão, tem que avaliar esses documentos. Tá. Estava nessa fase. Tá. Então eu falei para ela, não sei quanto tempo vai demorar para validar. Ela falou, não tem problema, você vai trabalhando aqui como técnica, é bom que você já vem na rotina. Sim. Adorei. E eu entrei lá como técnica e foi assim que eu comecei. Quando em abril mesmo, eu encontrei uma empresa que prometia ajudar os enfermeiros a validar o diploma, né? E eu já estava fazendo tudo sozinha por minha conta, só que o negócio não estava andando. Quando eu encontrei essa empresa, te juro, eu entrei com eles no processo em abril, quando foi em junho, não deu um mês e pouquinho, estava validado meu diploma. Uau! Foi muito rápido, assim, porque ele já tem uma expertise, né, Cí? Por isso que eu falo, tem que procurar profissional certo. E assim, rapidamente validou meu diploma e aí tive que, porque assim, depois que você valida o diploma, você recebe uma autorização para fazer uma prova e aí vem todo o processo. Eu quero te né? perguntar sobre isso, mas primeiro eu quero voltar. Você, então, chegou a trabalhar como técnica? Trabalhei 9 meses como técnica. Tá, me conta. Nossa. Como foi ali no primeiro dia que você teve que entrar naquele hospital e você viu aquela menina lá do ABC de São Paulo e falou, tô entrando no hospital como enfermeira nos Estados Unidos. Não chora que eu choro. Foi louco, porque o que aconteceu? Fiz a entrevista com as enfermeiras, né, com as 2 enfermeiras, aí, tipo assim, você tem um mês para entregar o documento, ela falou, mas você pode começar quando? Eu falei assim, quando a gente entrega, porque assim, graças a Deus eu vim com visto de trabalho, tudo certinho, entreguei a documentação,
assim, sei lá, menos de um mês, porque tem que fazer um treinamento de sistema, porque você tem que aprender a Pra mexer no colocar sistema. o prontuário, E tudo. todas as aulas em inglês, aula de... Porque aqui tem um monte de aula diferente que a gente nem imagina. Tem aula de, por exemplo, se alguém entrar atirando no hospital, o que, que a gente tem que fazer? Uau. É coisa que no Brasil a gente não aprende. Sim. Se tiver terremoto, para onde você vai? Então a gente tem uma série de aulas que nos preparam. Para protocolo daquela situação, Protocolo né? da Tornado, instituição. imagina que aqui no Texas a gente tem tornado, mas se tocar o alarme de tornado, o que vocês... O que né? você faz com os pacientes? Entendi. Você entendeu? Então, assim, tem todo um treinamento, todos os hospitais têm um treinamento específico, porque cada um tem o seu abrigo, tem o seu shelter, que você tem que correr para ali. Então, assim, fica um mês fazendo um treinamento como técnica. Como enfermeira, é um pouco mais. Mas, assim, como técnica, fiz um mês de treinamento e eu comecei a trabalhar como técnica. E, assim, quando eu comecei no primeiro dia, essa história eu conto sempre, porque é uma coisa que, quando a gente começa a trabalhar aqui, a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? Eu cheguei no primeiro dia para trabalhar. E assim, o protocolo do hospital que eu trabalhava era: você fica 2 semanas com um outro técnico e ele te explica o serviço, depois você fica por si só. E eu cheguei lá, tinha uma sala com umas 20 pessoas, 25 pessoas, que era troca de plantão. E aí minha chefe falou assim: olha, a Beatriz está começando hoje, ela vai ficar com aqui, que era uma menina, ela vai ficar com fulana, que ela vai ajudar a menina, vai ajudar você a aprender como é que funciona. Essa menina, essa americana, ela virou na frente de todo mundo e falou assim: eu não vou ensinar nada para ninguém. Uau. No primeiro dia no hospital americano, veio um gelo na minha cara, né? Banho de Aí água eu falei, fria. Senhor. Aí eu orei a Deus, eu falei: Deus vai me guardar aqui, vamos ver. Aí minha chefe falou: tudo bem, que eles não estão nem aí, já estão acostumados, né? Vou te colocar com outra pessoa. E ela me colocou com uma outra técnica, que foi anjo na minha vida, que Deus sabe das coisas, né? E aí com ela eu consegui aprender, assim, porque a gente é muito visual, eu não entendia muito bem. Outra coisa do idioma. Meu inglês não estava aquele inglês bom, eu estava lá para aprender, certo? Pensa você chegar no hospital, todo mundo com aquela máscara, com sotaque pesadíssimo, que às vezes aqui tem pessoas de outros lugares, não só o americano, né? Mas você vai ter o indiano falando, no hospital tem o chinês todo falando. tipo, inclusive entre os americanos. Tem o texano, tem os pessoais mais de gueto, que tem um sotaque pesadíssimo, e assim, eu não entendia com muito muita bem. Gíria. Não entendia nada que as pessoas falavam, mas como a gente é muito, né, visual, eu olhava o jeito que ela fazia, eu fazia igual. Como é que mexe no aparelho? Eu via e eu fui fazendo. E aí, tipo, em, sei lá, 15 minutos que ela estava mostrando como a gente verificava sinais vitais, fazia destro, porque técnico aqui, ele não faz nem um terço do que o técnico faz no Brasil. Tá. O técnico aqui verifica sinais vitais, pressão, temperatura, essas coisinhas, faz destro, ajuda o paciente a comer e limpa o paciente, dá banho, só. No Brasil, o técnico faz medicação, técnico faz curativo, pega veia, faz tudo. Aqui é bem diferente, é bem dividido, né? E aí eu falei: ai, que minha chefe falou assim: ser técnico aqui vai ser fácil pra você se você é enfermeira, porque você vai pegar rapidinho. E aí, a partir daí eu desenvolvi, fiquei 2 semanas com essa colega e depois fui por si só. E aí foi bom, porque eu fui olhando como que as enfermeiras trabalhavam aqui. E já me deu um choque, né? Porque é totalmente diferente do Brasil. Isso que eu queria te perguntar. Quais são as principais, assim, diferenças? Assim, sim, foi gritante eu sendo enfermeira no Brasil, ver esse processo e ver esse processo da enfermeira trabalhando aqui no hospital americano. Assim, o que pra você falou assim, uau? Bom, foram muitos uau, mas assim, o principal é assim, por exemplo, enfermeiro aqui faz o serviço do enfermeiro e do técnico do Brasil. Por exemplo, lá aqui, a gente, como enfermeiro, não importa a área, você dá medicação, medicação de comprimido, medicação de veia. O técnico não pode dar medicação nenhuma. Então, a gente, enfermeiro, dá medicação, você faz curativo, você que pode funcionar a veia, você também limpa o paciente. Por quê? Um técnico, geralmente é um técnico para um andar inteiro, vamos dizer, é um técnico para 15 pacientes. Não dá para você, enfermeiro, esperar ele vir fazer. O enfermeiro depende do hospital. No hospital que eu tô agora, graças ao Senhor, a gente pega de 3 a 4 pacientes, dependendo da gravidade do paciente, porque é um andar mais crítico. Então, por exemplo, eu tenho 4 pacientes para mim, o técnico tem 15 pacientes. Entendi. Então, ele tem que ajudar os outros enfermeiros. Entendi. Então, por exemplo, meu paciente precisa ir no banheiro. Quem vai ajudar ele no banheiro? O outro técnico está ajudando outra pessoa. Então, o que a gente faz? Eu ajudo o paciente no banheiro, eu dou comida, eu faço curativo. Então, o enfermeiro aqui é tudo. A gente faz tudo. E no Brasil, não. O enfermeiro, a gente geralmente, em andar assim, um enfermeiro tem 5 técnicos. E eu tenho 10 pacientes, vamos supor. Tá. Então,
esse enfermeiro, ele fica na supervisão dos técnicos. Os técnicos dão medicação, os técnicos limpam o paciente. O enfermeiro fica muito administrativo no Brasil, no modo geral. O enfermeiro não põe a mão no paciente. Geralmente o UTI, setor mais crítico, tem mais enfermeiro, o enfermeiro põe a mão no paciente, assim como aqui. Mas tipo andar de internação, o enfermeiro não põe a mão no paciente, não dá tempo. Você fica responsável por uma equipe de técnicos e você fica gerenciando esses técnicos, eles que vão cuidar. Então a diferença maior, porque lá no Brasil, para começar que eu estava fora da assistência, já tinha mais de 10 anos, eu não ponho nem a mão no paciente. E assim, vir para cá, voltar a ser técnica, depois enfermeira assistencial 100%, isso foi um choque para mim. Eu não imaginava que fosse assim, entendeu? Tá. Eu não sabia que tinha essa diferença. Conta mais uma diferença gritante, assim, trabalhar no hospital no Brasil e aqui. Bom, além dessa diferença de mão de obra, né, tem a parte de autonomia, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem muita autonomia como enfermeiro, o que é bom e é ruim, né? Porque a gente tem muito mais responsabilidade. Por exemplo, no Brasil a gente tem um médico, né, que passa a visita todos os dias e ele coloca lá as prescrições e a gente reporta tudo para ele. Aqui também tem isso, né? Mais ou menos o mesmo esquema. Mas tem mais a gente pode fazer mais tomar mais atitudes, mais medicações, que no Brasil a gente considera alto risco, só o médico pode tomar essa decisão. Aqui a gente pode tomar algumas decisões que é mais responsabilidade para o enfermeiro, né? Então, autonomia a gente tem e outra, a gente é muito ouvido, né? Aqui, os médicos perguntam, a gente tem muito mais, é uma coisa bem interdisciplinar que a gente fala, o enfermeiro a voz do paciente, que eles falam aqui, né? Então, a gente quem está 24 horas com o paciente, então assim, a gente tem muita autonomia e muito mais valorização aqui, né? Isso eu percebi. E em relação ao ambiente de trabalho, assim, nesse tempo já que você tá, o que você acha do ambiente de trabalho no hospital para enfermeiros aqui nos Estados Unidos? O ambiente de trabalho é bom, eu gosto do ambiente de trabalho, só que é diferente do Brasil. No Brasil a gente trabalha sempre em equipe, como eu falei, um enfermeiro tem 5 técnicos e isso a gente compõe uma equipe e a gente sempre, geralmente os técnicos trabalham em duplas, né? Cada um trabalha ajudando o outro, então uma coisa no trabalho do Brasil é em equipe. Aqui, como tudo, a gente é mais individual, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho meus 4 pacientes, eu cuido deles. E às vezes eu nem converso direito com os outros enfermeiros. A gente pede ajuda, no caso, um paciente pesado para virar, para limpar, o técnico vem e ajuda a gente, mas não tem esse negócio de equipe. Entendi, é bem diferente. Ela tá com os outros 4 dela. Os 4 dela, ela não tem. Cada um tá com o seu 4 ali. Entendi. Então, não tem como eu ficar de blá blá blá, não tem como eu ficar. E assim, a gente se ajuda, por exemplo, olha, eu preciso colocar meu paciente na cama, eu preciso virar meu paciente, eu preciso limpar meu paciente, eu preciso de ajuda. Nesse sentido, a gente sempre se ajuda assim. Não tem, nunca tive problema de ninguém me ajudar, muito pelo contrário. A estrutura do hospital que eu tô hoje é maravilhosa. Além dos colegas, tem os técnicos e tem um cargo que chama Charge Nurse aqui, que é uma supervisora, uma enfermeira supervisora que fica sempre, né, 24 horas ali. Então, por exemplo, todos os enfermeiros estão ocupados, cada um tá com os seus 4. Eu preciso de ajuda com o meu paciente, eu chamo essa pessoa e ela me ajuda em tudo, limpar, ela faz tudo que precisar ser feito, entendeu? Então, assim, a estrutura de trabalho, eu já me acostumei, né, eu já tô de enfermeira, vai fazer 2 anos, né, então já deu para me acostumar. Então eu gosto, né? Porque assim, eu tenho autonomia dos meus 4, eu cuido dos meus pacientes, eu faço tudo por eles. Então assim, eu não preciso depender de ninguém para me ajudar ali nesse ponto, né? Lógico, como depende do hospital, porque, por exemplo, o hospital que eu tô, os pacientes são mais independentes. Eles andam, é um andar cardiológico e cirurgia torácica, então os pacientes andam, os pacientes são um pouco mais independentes. Mais setores que os pacientes são mais debilitados, precisam ficar na cama, vamos dizer, o dia inteiro, aí eu acho que tem que ser um trabalho mais em equipe, mas assim, como lá no hospital eu já trabalhei em vários andares diferentes, a gente percebe as diferenças, né, de equipe, né? Dependendo da criticidade do paciente. Mas assim, eu gosto do ambiente de trabalho aqui, a estrutura é muito boa, né? Nesse hospital que eu tô agora, graças a Deus, é considerado um dos melhores hospitais de Dallas. Uau. Ele tem uma estrutura boa, porque assim, por exemplo, no outro hospital que eu tava, não tinha estrutura de... meu paciente precisa coletar sangue. O pessoal do laboratório vem e coleta o sangue para mim. O paciente precisa fazer raio-x. O raio-x vem até o quarto e faz. No hospital menor que eu tava antes, o enfermeiro tinha que coletar o sangue. O enfermeiro tinha que colocar o paciente na cadeira de roda e levar para o raio-x.
entendeu? Muito Nesse parecido hospital. com o Brasil Exatamente. também, né? Então, Muito assim, parecido com o dependendo Brasil. do tipo de hospital aqui, você tem uma estrutura diferente, né? Como eu já trabalhei já em 2 hospitais diferentes, um pequenininho e esse que é bem grandão, eu pude ver as diferenças, mas o ambiente, no modo geral, é parecido. Vai depender acho que do dinheiro para saber a estrutura que você vai entrar ou não, né? Então, isso é importante quando você vai procurar emprego, você pergunta quantos pacientes, em média, cada enfermeiro fica. Então, isso são perguntas que no Brasil a gente geralmente não faz, porque isso não existe, né? Mas aqui a gente faz. Então, o ambiente de trabalho eu gosto bastante aqui. Carga horária, Bi, como é uma carga horária normalmente de um enfermeiro aqui nos Estados Unidos? A gente, quando fecha contrato, você é obrigada a trabalhar pelo menos 3 plantões por semana. Tá. Que é 12 horas por dia, mas viram 13, a gente nunca consegue sair no horário, né? Tá. Porque você tem que passar plantão, você tem que... E cada plantão, você, por exemplo, para passar plantão, você tem que estar dentro do quarto do paciente com o enfermeiro que está chegando e vocês têm que acessar o paciente, tem que olhar a pele dele, tem que olhar o acesso venoso, a gente tem que fazer uma passagem de plantão bem criteriosa. Então, assim, geralmente eu fico 13 a 14 horas de plantão, 3 Por vezes causa por dessa semana. passagem. Exato, 3 vezes por semana. Mas aqui como não é CLT, não tem as regras do Brasil, se você quiser trabalhar 4 dias, 5 dias, 7 dias por semana, tem trabalho. Uau. A nossa chefe sempre fala, gente, alguém quer fazer plantão extra? A gente precisa de enfermeiro. Então, todo dia que você vai embora, alguém pergunta, você pode vir amanhã? Então, assim, a carga horária obrigatória para mim são 3 plantões, assim, a maioria dos enfermeiros. O mínimo. Mas não tem o máximo, é isso que você tá falando. Se quiser trabalhar 7 dias por semana, você 12 pode vir. horas você trabalha. Você pode vir. Se você sobreviver, então aqui a carga horária é 3 dias. E tem demanda, né? Então Tem é demanda. bacana para você saber que Tem demanda. tem demanda. Em relação à remuneração, não precisa falar de valores e nem converter, né, assim, exatamente, porque aí seria desproporcional. Mas em relação à remuneração, Brasil e Estados Unidos, o que você pode dizer, né, na área de enfermagem? Bom, salário de enfermeiro aqui nos Estados Unidos é um salário bom, né? Ele é um salário que é, vamos dizer, acima da média para as profissões que a gente tem, né? Eu falo que antes de eu começar a trabalhar, meu marido ganhava um salário X, e aí eu comecei a trabalhar no primeiro emprego que o meu salário era baixo, já comecei a ganhar um pouco mais do que ele, né? Então, assim, para as pessoas terem uma ideia, o salário de um enfermeiro pode variar, porque aqui eles falam ano, né? Anual. O salário de ano, aqui no Texas, né? Aqui em Dallas, varia, assim, de 85 mil a 110 mil dólares por ano. Mais ou menos, é anual, né? então você vai pegar 110 mil dólares e vai dividir por 12, seria o seu salário aqui. Exato. Você multiplica por 7, seria o seu salário no Brasil, mais ou menos dessa conta, né? Isso, e o salário varia muito de acordo... Aqui eles valorizam muito a experiência. Então, quando você vai fechar um contrato com um hospital, eles vão te perguntar, eles vão fazer um cálculo baseado em quantos anos de experiência você tem. Entendi. Então, assim, você pode entrar com salário, geralmente o salário de entrada, vamos dizer, 35 dólares por hora, dependendo da experiência que você tem, que pode chegar até, sei lá, 50, 70 dólares por hora, dependendo da sua experiência. Então, quando você faz entrevista, você não tem ideia do seu salário, de como vai ser o seu salário. E aí depois eles vão te perguntar da sua experiência, dos anos que você tem de experiência. E aí, baseado nisso, você faz aquela barganha, você pede, quando a gente vai fazer, a gente sempre pede lá em cima, né, a gente aprende isso aqui, você pede o salário alto e aí eles vão calcular, porque o RH já tem mais ou menos uma conta disso. Uma ideia baseada nos anos de trabalho de e experiência, ele vai te categorizar ali para ganhar aquele salário anual. Exatamente, e comparando com o Brasil, bom, lá, como eu trabalho numa área já administrativa, meu salário não era ruim, vamos dizer que eu ganhava há 3 anos atrás, eu ganhava em torno de, sei lá, 9, 10 mil reais, que era um salário alto para os padrões do Brasil, né? Mas era uma área administrativa, que eu trabalhava no hospital particular em São Paulo, que é o maior salário do Brasil. Sim. Então, assim, se você calcular o salário de um enfermeiro básico assistencial, dependendo do estado, tem enfermeiro que ganha 3 mil reais por mês. Sim. Então, assim, é complicado. Aqui, e fora o poder de compra, né, Sim. Você tá aqui, você sabe que com um salário que, vamos dizer lá, sei lá, 5 mil dólares, você vive uma vida aqui no Brasil com 5 mil reais, você não consegue viver. Então, assim, quando você conta 1 para 1, é bem diferente. Mas, assim, o enfermeiro tem aqui, nos Estados Unidos, no modo geral, um salário bem remunerado, dá para viver bem. Tá. Bi, eu sei que é um processo extenso, mas se você puder falar
de maneira resumida, os steps para quem está no Brasil, né? E deseja vir para cá, né? Validar a sua profissão de enfermeiro. E também para quem está aqui, como você, veio acompanhando o marido, ou seja, ele tinha o visto e aí você fez o processo daqui. Porque eu entendi que é possível você fazer o processo morando aqui, como é possível você fazer o processo lá do Brasil. Você pode explicar pra gente um pouquinho sobre isso? Sim, vou dar uma resumida aqui. Então, assim, sim, dá para validar o diploma já tudo pelo Brasil. Dá para você chegar aqui já com um emprego, com tudo certinho. Já dá para você fazer tudo pelo Brasil, que é inclusive o que é mais aconselhável, né? As pessoas que estão no Brasil já faz tudo lá, porque quando você vem para cá, eu já vim com o visto do meu marido, mas não tem como você vir sem visto nenhum para validar o diploma aqui. Sim. Entendeu? Isso não funciona. Não dá para você vir, por exemplo, com visto de turista aqui e validar o seu diploma, porque não é tão simples assim, né? Então, assim, você pode começar no Brasil, você pode fazer tudo por si só. Então, como é que funciona? A primeira coisa que você vai precisar para validar seu diploma: histórico escolar do 2º grau, histórico da faculdade, diploma da faculdade e o Corém, né, que é o nosso registro de enfermeiro no Brasil. Você precisa desses documentos traduzidos, juramentado. Então, você procura um tradutor juramentado, traduz seus documentos. Você escolhe uma agência para validar seu diploma. Porque eu sei que existe 5 agências, talvez existam mais, que empresas americanas, que são credenciadas pelo governo, que eles vão avaliar os seus diplomas, sua documentação e vai te dar a autorização para você ser enfermeiro aqui. Então, você escolhe uma empresa pelo Brasil. Eu conheço as duas mais conhecidas, que é a CGFNS e o Joseph Ciuni. Você pode escolher uma das duas empresas. Você entra no site delas e vê o requerimento, como é que funciona para a documentação. Eu comecei sozinha pelo CGFNS lá no Brasil. Então, eu vi que eles pediam, que era isso que eu falei, o diploma, o histórico escolar. E tava lá, o processo estava bem difícil, porque como entrou a pandemia, eu tinha que ligar do Brasil, perguntar por que estava parado. E aí, no meu caso, deu um problema, porque o diretor da época que eu me formei era um, e o diretor de agora, depois de quase 15 anos, é outro. Então, deu um problema nessa parte. Então, por isso que empacou. O Joseph Ciuni foi mais rápido, porque é tudo online. No outro, eu tive que mandar pelo correio os documentos. Então, você submete esses documentos online mesmo, do Brasil, você submete tudo, e eles vão fazer uma avaliação, basicamente, e eles vão te dar uma autorização para fazer a prova de enfermeiro, né? Então, você pode fazer tudo pelo Brasil. A partir do momento que ele deu autorização para você, você faz a prova, passou na prova, eles vão te falar, procura um sponsor, que é um hospital ou uma agência, para te contratar, porque você precisa de uma carta de trabalho para ter um visto. Geralmente, o enfermeiro já vem com o Green Card para cá. E essa empresa, esse hospital vai te patrocinar e você vem com a sua família. Geralmente, quando o enfermeiro tem o visto, a família toda já tem um Green Card também, né? Estando aqui, como é que funcionou para mim? Como eu já estava com o processo rodando pelo CGFNS, eu resolvi fazer pelo Joseph Ciuni, para não dar confusão. E aí eu dei entrada, as mesmas documentações que eu já tinha, diploma, o histórico, o Corém, tudo traduzido, já juramentado. Eu já enviei pelo site. Eu contratei uma empresa para me ajudar e se eu puder dar um conselho para quem vai fazer esse processo, contrata alguém para ajudar. A não ser que a pessoa tenha bastante disposição e tempo, porque eu acabei perdendo tempo e dinheiro nesse processo fazendo por si só. Sozinha. Né? Porque assim, eu também eu não tinha muita, como é que eu digo, disposição e tempo para investir nisso. Então eu li lá, fiz como que era entendeu? Então assim, se eu puder dar uma dica para quem vai fazer, contrata assessoria, né? Eu fiz com uma empresa que eu não tenho nenhum problema de falar, não ganho nenhum centavo deles, que é o Brazilian Nurse Abroad, que eles são maravilhosos, sim. E assim, o valor que você paga pela assessoria, com um dia de trabalho como enfermeira aqui, você já paga tudo. Sim. Então assim, vale muito a pena. É um investimento. Muito rápido, eles te pegam na tua mão, eles preenchem os documentos para você, eles fazem tudo. Então, estando aqui, validei meu diploma, foi muito fácil. Porém, você valida o diploma, uma coisa que é importante, dependendo do estado que você vai trabalhar, os requerimentos são diferentes, né? Então, por exemplo, para o Texas tem algumas regras que, por exemplo, para o estado de Illinois, de Montana, é diferente. Ou Flórida, sim. Né? O que mudou para mim? Por exemplo,
tem estado que não pede o teste de inglês, o IELTS ou o TOEFL, que é mais fácil. Porém, não quer dizer que você não precisa falar inglês, Sim. né? Você tem que falar inglês porque a entrevista vai ser em inglês com o hospital, você vai ter que trabalhar em inglês e falar com os pacientes americanos, né? Então, assim, eu acho que fazer a prova de inglês é bom, porque te obriga a estudar inglês. Eu falo para todo mundo que está fazendo o processo, gente, quanto mais você estudar, vai ser melhor. E quando você achar que tá bom, comece a estudar de novo, porque o inglês de dia a dia é diferente. Então, dependendo do estado, é mais fácil ou mais difícil, ou diferente, vamos dizer, né? Por exemplo, o Texas, ele exige e cada estado exige uma nota diferente para o IELTS ou para o TOEFL. Porque tem uma pontuação que você tem que olhar no site da empresa que você escolheu. Por exemplo, no site do CGFNS, tá tudo descrito. O Texas exige uma nota, vamos dizer, de 73 para você ser enfermeiro aqui. Então, você tem que pesquisar certinho. Por isso que eu falo, com a empresa de validação fica mais fácil, porque você não precisa quebrar tanto a cabeça, né? Mas se você tem disposição, todas as informações estão no site do Joseph Silne e do CGFNS, que você pode fazer por si só também. Bi, e sobre a prova, né? Uma vez que está toda a documentação checada por eles, tudo certinho, e eles falam ok, né? Tá válido o seu diploma, pode agora então marcar sua prova. Como foi para você, né, o período de estudo, quanto difícil foi, né, o que você recomenda para alguém que vai fazer essa prova? O que ela tem que se focar e se dedicar para estudar? Muito boa pergunta, porque as pessoas pensam que validar o diploma é a parte mais difícil. Não é. Na verdade, depois que você vai passando os passos, você vê que, validar foi difícil, mas tem mais coisa. Então, assim, validou o diploma, você recebe a autorização. E geralmente eles te dão 3 meses para fazer essa prova. Tá. Lógico, se você não passa na prova, você pode refazer a prova quantas vezes você quiser. Tá. Quantas vezes você precisar fazer. É só você pagar de novo, acho que custava na época uns 200 e poucos dólares cada vez que você vai fazer. E você recebeu a autorização, você tem que estudar para a prova. E quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus, eu vou começar a estudar como? Porque assim, você estuda 4 anos para ser enfermeira, agora acho que aumentou para 5 lá no Brasil. Você estuda 4 anos e a matéria de 4 anos você vai ter que estudar em 3 meses para... Você não tem noção do que vai cair na prova. Sim, em outro idioma. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar, né? Graças a Deus a internet é muito boa pra gente. Existem vários sites que eles têm bancos de perguntas que nos ajudam a se preparar para a prova. Tá. O melhor que eu encontrei para mim, que eu indico para todo mundo, é UWorld, que é um banco de perguntas americano, né? Que tem as perguntas no mesmo formato da prova, tem cerca de quase 3.000 perguntas. Tá. De todas as áreas da enfermagem. Então, para mim, foi assim, eu assinei, porque assim, você pode assinar esse banco por 1 mês, 3 meses ou 6 meses. Tá. Eu assinei por 3 meses, que foi o tempo que eu fiquei, e eu estudava das 8, 9 da manhã até as, 7 da noite. 4 dias por semana, porque nos outros 3 eu trabalhava como técnica. Tava como técnica, né? Então, eu estudei 4 dias por semana durante, quase 4 meses, que eu fiquei 4 meses me preparando, estudando mais de 10 horas por dia. Porque por semana dava umas 40 horas. Porque eu falei pro meu marido, eu não vou ter cabeça para passar por esse processo de novo. Eu vou ter que passar. Entendeu? Porque assim, não era nem pelo dinheiro, porque graças a Deus a gente já estava... né? Mas assim, estudando 40 horas por semana. E assim, a gente parou de viajar, eu fiquei muito focada, porque eu falei, eu preciso passar nessa prova. E o bom de estudar para a prova é que você aprende coisas aqui, porque as leis são diferentes. Então tudo cai na prova, as leis daqui. Tem muitos enfermeiros no Brasil que estão estudando em português. E não adianta, gente, tem que estudar inglês já no formato da prova, porque esse UWorld é muito bom, porque você já vai entrando no clima, né? E a prova é maluca, é pior do que o vestibular. Você vai num centro e essa prova é tipo aquelas cabininhas de call center, né? E você senta lá na frente do computador, é você e Deus e o computador, e eles vão te dando as perguntas. São, no máximo, acho que pode ser... Você pode ter, umas 200 perguntas, mas a prova, se você for bem, ela fecha com 75 questões. Tá. Então, eles vão te dando questões até... Se ela fechar com 75, ou você passou ou você não passou. Tá. Se você tá indo mais ou menos, eles continuam te dando perguntas, porque eles vão ver, não, essa pessoa ainda tem chance. Então, é um banco bem... E assim, você vai respondendo as perguntas fáceis
eles vão aumentando o grau de dificuldade. Da pergunta. Então, vai... E aí bateu 75, fechou Se você passar, tá bem. Se você não passar também, estiver indo muito ruim, eles estão indo fechar com 75. Então, quando eu tava no 74, eu pausei minha prova. Eu falei, eu vou no banheiro tomar uma água, porque eu tava assim, sem noção se eu tava passando ou não, mas assim, eu tava muito focada, né? Aí eu fui no banheiro, bebi uma água, porque assim, quando eu desse aqui a 75, podia ser que apagasse e acabasse a prova, eu teria passado ou não, ou continuasse me dando perguntas. Aí eu fui no banheiro, tomei uma água, conversei com a moça lá na recepção, ela falou, não, fica calma e tal. Aí quando eu cheguei na prova, fiz a 75, apertei, apagou. Fechou a prova. Aí falou, seu teste acabou. Aí eu falei, Senhor... Eu saí de lá, por Deus, Cíntia, sem saber se eu tinha passado, se eu não tinha passado. Sabe quando dá um branco? E graças ao Senhor, meu marido foi me buscar. Porque eu falei, eu não saberia dirigir pra casa, porque eu tava assim... Você não tem o resultado na hora? Não! Você não tem... Demora dias pra sair. Uau. Você pode fazer uns esqueminha no site pra ter uma ideia se passou ou não. Eu sei que eu saí de lá assim... Aí eu fui trabalhar no dia seguinte, que eu fiz a prova, acho que uma quarta-feira, não sei. Eu fui trabalhar no dia seguinte, assim, destordoada. Falei, mas eu fui como técnica, eu falei, Deus... Tá na mão de Deus, não adianta você se preocupar, já foi. Melhor. E aí, quando eu cheguei em casa à noite, eu acho que demorou 2 dias para sair meu resultado, foi no dia seguinte, não tenho certeza. Quando eu abri meu e-mail, já tava a licença de enfermeira lá. Uau. E aí, nossa, a gente chorou um monte lá, porque assim, não veio nem assim, você passou na prova. Eu nem entrei no site, porque assim, o órgão que faz a prova é uma coisa, o board que te dá a licença é outro. Tá. Só que o órgão já manda direto pro board que você passou ou não. Já te dá licença, você tá habilitada a trabalhar nos Estados Unidos como enfermeira. Na hora eu falei, Senhor, aí a gente entrou numa felicidade absurda, mas tipo, se tem uma parte do processo que eu posso dizer que foi a mais difícil pra mim, foi a prova. Foi estudar pra prova. Então, eu acredito que a melhor coisa é, se você pensa em vir, né, trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos, comece a estudar de cara, né, ir nesse site que você indicou, depois a gente coloca aqui na legenda, e comece a estudar, porque uma vez que acaba a parte burocrática de análise dos documentos, tudo da sua vida profissional no Brasil, você tem 3 meses para passar. E é o que você falou, eu não queria passar por isso, por esse desgaste, ansiedade, tantas horas estudando. Eu amei, amiga. Eu amei. Eu tenho mais uma pergunta. Eu queria que você falasse para as pessoas, assim, porque é o que você falou, não é a gente dizer que é fácil, porque não é fácil. Não existe caminho fácil. Se a gente quer uma coisa, a gente realmente tem que pôr a mão na massa, estudar, se dedicar. Não tem jeitinho, né? Se você... Mas também é todo um esforço que depois vale tanto a pena, muito a pena, né? Você tá no país que você tá, trabalhando onde você quer, ou seja, feliz, realizada. Então, assim, o que eu queria dizer é para você deixar para eles, assim, primeira coisa, o que você diria para a Bia que estava lá no Brasil, para a Bia de agora que está aqui nos Estados Unidos trabalhando como enfermeira e alcançou tudo isso, para que outras Bias que estão como enfermeira no Brasil todo aí espalhado afora, para se inspirar, né? Porque eu acho que o Conversas com Imigrantes é isso, né? Não é um podcast, nada nesse formato. São mesmo histórias inspiradoras para ver que é possível, sim. São histórias reais, né? Enfim, de pessoas que correram atrás do que desejam, né? Bom, se eu pudesse falar com a Bia de alguns anos atrás, né, eu teria falado para ela, vai logo para os Estados Unidos, não perde tempo, né? Porque hoje eu entendo que é todo o tempo de Deus, a gente fica agradecido muito de estar aqui, mas hoje eu estou vivendo meu sonho, né, estar aqui trabalhando no hospital americano, sendo bem remunerada para isso, vivendo num país com segurança, num país com estrutura, com poder de compra, não é nem pelo dinheiro, não é nem pelo poder ter tudo que a gente quer, né, é pela paz que eu vivo aqui, né, e assim... todo dia que eu vou trabalhar, parece que eu tô dentro de um filme, sabe? Quando você tá dirigindo, assim, você tá dirigindo ali, você fala, meu Deus, eu sou enfermeira mesmo aqui nos Estados Unidos, eu tô aqui, né? E eu agradeço tanto a Deus por isso, por ter proporcionado isso. Então, se eu pudesse falar para as pessoas, porque eu sempre digo também, que imigrar não é para todo mundo, né? Mudar de país não é para todo mundo. Se você tem essa vontade, bem, vai, porque se eu pudesse ter vindo antes, eu falo pro meu marido, se a gente soubesse de tudo isso antes, a gente teria vida há muitos anos, né? Então, assim, vale muito a pena. O processo não é fácil, o processo é trabalhoso, mas vale a pena. Não é impossível,
né? Eu falo, eu saí lá de Carapicuíba, lá da Coab, e eu consegui, todo mundo consegue, né? Eu falo, depois que eu vim para cá, inclusive no clube, eu conheci várias pessoas que estão aqui nos Estados Unidos há muitos anos e não trabalhavam de enfermeira, e a enfermeira no Brasil também. E eu já dei dica, indiquei, algumas passaram na prova já Uau. conseguiram validar diploma também, e muitos colegas do Brasil também estão nesse processo. Então, assim, uma coisa que você falou, só um parênteses, lá no primeiro encontro que eu fui, do Clube das Brasileiras. Para quem não sabe, quem tá vendo esse vídeo, eu sou corretora de imóveis aqui em Dallas, mas eu tenho um grupo que chama Clube das Brasileiras no Texas, então a gente se conheceu assim, né, Bi? Foi, eu cheguei aqui e a Cíntia foi a primeira pessoa que me mandou uma mensagem. Eu mandei uma mensagem num grupo lá perguntando de apartamento aqui em Dallas. Eu tinha acabado de chegar em um mês. Ela falou, olha, eu tenho um grupo de brasileiras aqui, vai ter um encontro mês que vem, que era em fevereiro. Se você puder vir, aí eu falei, eu vou, né? E eu cheguei lá e encontrei esse ser aqui maravilhoso. E aí ela falou uma coisa que eu não esqueço, que eu guardei isso pra mim e eu tento aplicar isso na minha vida, que você falou assim que se você souber de alguma informação que pode ajudar alguém, alguma mulher, alguém que precisa de ajuda, você não vai morrer com essa informação, que você vai passar lá pra frente. E eu guardei isso pra mim, né? Que bom. Eu guardei porque, assim, eu sempre falo, se eu puder ajudar as pessoas igual você faz, eu quero ser Deus na vida das pessoas também. Então, todo mundo que me pergunta do processo, eu falo tudo que eu passei, porque eu não quero que as pessoas passem a mesma dificuldade que eu passei. Eu dou o caminho mais fácil, porque é o que eu consegui, graças a Deus. Então, assim, hoje em dia tem muito material na internet, tem muitos enfermeiros que fazem canais específicos para isso. Então, assim, se você tem a vontade de vir, se você quer morar fora do Brasil e, assim, enfermeiro são uma das poucas profissões que é bem mais rápido o processo, porque aqui falta muito profissional da enfermagem. Então, assim, é uma das poucas profissões que o Green Card a gente consegue fácil para a família, depois que você validou seu diploma, não são todas as profissões que proporciona isso, né? E assim, vivendo aqui, a gente sabe quanto que isso é bom, quanto isso facilita a vida. Você já vem trabalhar na sua profissão, porque muitas pessoas vêm para cá com o marido que trabalha, mas a pessoa não consegue se recolocar no trabalho, porque é tão difícil você trabalhar na sua profissão. E para enfermeiro, eu sempre falo, inclusive tem alguns amigos que os filhos estão querendo vir e se formar, eu falo, faz enfermagem aqui, faz enfermagem nos Estados Unidos ou no Brasil, não importa onde, que você vai conseguir trabalhar aqui, porque é um caminho um pouco mais fácil, né, para quem quer emigrar. E você trabalhando na sua área é muito melhor, né? Assim, então, assim, todo mundo que me pergunta, você acha que eu vou, você acha que eu não vou, eu falo, vem, experimenta. Se você não gostar, você volta, né? Mas, assim, eu sempre falo, é um caminho sem volta. Depois que a gente vem e vê como é legal, eu falo também para quem tem filho, porque você criar seu filho num país desenvolvido, num país com mais segurança e toda estrutura, então... Se você tem a ideia de vir para cá ou mudar e é enfermeiro e que tiver alguma dúvida também, pode mandar para a Cíntia que ela entra em contato comigo, eu estou à disposição. Obrigada a você. A gente espera que essa história inspiradora inspire você também e você entenda que é possível, né? Que é possível, certeza. E a gente está aqui com conversas de imigrantes para poder ajudar, inspirar e facilitar o caminho, né? Obrigada.